Alô, pessoal, estamos juntos aqui em nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 16ª rodada. Tivemos aí o jogo adiado aí para a 16ª rodada. E no jogo que aconteceu em São Januário nessa semana, né, na quarta-feira, tivemos aí a vitória do Vasco diante da equipe do Bahia, 3-1 e de virada, hein? De virada, inclusive, de virada. E com os gols da equipe do time do Vasco da Gama, com gols aí do Felipe Coutinho, do Puma Rodrigues e do Luciano Juba, gol contra. E para a equipe do time do Bahia, o gol de Sanabria no primeiro tempo. E a expulsão também do jogador, o jogador Jean Lucas, que foi expulso ainda na primeira etapa. O time do Vasco deu um respiro a mais no campeonato, né? Nesse jogo aí do Campeonato Brasileiro, deu um respiro a mais, que agora está na 13ª colocação do campeonato, com os 27 pontos ganhos. O time do Bahia é o sexto colocado, né? Sexto colocado com 37 pontos ganhos. E temos aí o time do Vasco tendo aí um respiro a mais, né? Porque o time do Vasco teve aí nas rodadas passadas de alta tensão, né? E também, né, de olho nos adversários que estão aí lutando contra o rebaixamento. E aí o Vasco conseguiu essa vitória importantíssima nesse momento, né, de, de momento decisivo no Campeonato Brasileiro que nós estamos aí vendo pela frente. Mas vamos falar desse jogo. A torcida do Vasco lotou, incentivou a sua equipe. Foi uma grande festa em São Januário, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversas de Torcedor. O nosso Conversas de Torcedor Notícias, falando de futebol carioca, com as informações para vocês, terças e quintas-feiras, e também nos sábados ao vivo, às 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet, falando de tudo que está acontecendo aí no futebol carioca, também na seleção brasileira, também falando de tudo que está acontecendo também no esporte em geral, com opinião e informação para você, para saber de tudo das notícias do esporte também do futebol, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E vamos falar aqui desse jogo aí. Vasco da Gama começou, como ele dizendo, o Vasco, melhor dizendo, aproveita a expulsão do Jean Lucas, né, do Bahia, no primeiro tempo, dominando o adversário e se afastando aí cada vez mais do rebaixamento, dando um respiro, repito, porque o Vasco voltou a vencer em São Januário, né, para alegria da imensa torcida vascaína, certo? Que estava aí sofrendo muito, né, por conta dessa situação do rebaixamento e agora tendo aí essa recuperação muito boa, né, com a equipe da equipe do técnico Fernando Diniz. Então, temos aí o Coutinho, Puma Rodrigues e Luciano Juba marcando os gols. O gol contra o Luciano Juba, né? Marcando os gols para a equipe do Vasco. E o Sanabria fez o único gol da equipe do time do Bahia. E todos os gols vascaínos saíram depois que o Jean Lucas foi expulso, né? Ainda no primeiro tempo, com o resultado, o Vasco se distanciou, está na 13ª colocação, com 27 pontos ganhos. E fazia tempo que não vencia em São Januário. A última vitória do Vasco, que aconteceu, foi no dia 17 de maio. Foi no jogo pelo placar de 3-0, né, na nona rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, certo? E nesse período também conseguiu as vitórias contra o Melgar na Sul-Americana e na Copa do Brasil contra o CSA, certo? Em casa. E esse já era o segundo maior jejum, né, do clube no estádio na era dos pontos corridos que aconteceu em São Januário, certo? E uma fase que o Bahia está vivendo, né, com essa derrota que aconteceu, chegou a 4 jogos seguidos sem vitórias. E o Rogério Ceni está numa situação incomodada, né, dentro do Bahia. Então, e a equipe do Bahia vem de derrota para a equipe do time do Fluminense, né, na Copa do Brasil e que havia perdido também para o Cruzeiro, empatado contra a equipe do Ceará. E o time está aí na sexta colocação, 37 pontos ganhos e se afastou um pouco, né, do G4 na competição. Então temos aí o Rogério Ceni muito preocupado. Então essa situação. Mas também vamos falar aqui do jogo, porque a equipe do Vasco da Gama
foi melhor e dominou as ações na partida durante o jogo, né? Durante o jogo inteiro, inclusive quando as duas equipes tinham 11 em campo, mas os gols só saíram por conta da expulsão depois, né, da expulsão do jogador Jean Lucas, que acabou sendo determinante para o Vasco. O volante acertou o cotovelo no rosto do Barros, 35 minutos do primeiro tempo, aí o cartão vermelho expulso o jogador do time do Tricolor Baiano, depois da revisão do VAR. E também, né, e que o Coutinho também, né, que voltou a marcar na noite de quarta-feira, né, e consolidou a boa temporada com a camisa do Vasco, né. O jogador chegou a 11 gols marcados, né, ele é o vice-artilheiro da equipe, atrás do Ferretti, né, o artilheiro da equipe do ano. Contra o Bahia, ele mostrou oportunismo ao aparecer na área, né, um grande oportunismo para aparecer na área e depois, né, depois do cruzamento de Cuesta, empurrou de cabeça para o fundo das redes. E principalmente aí que aconteceu, né, a equipe do Vasco da Gama, que todos os gols saíram depois que o Jean Lucas foi expulso. Aí o Vasco da Gama, meus amigos, e que tem aí de uma atuação boa da equipe do Vasco, né? E também pela atuação também, também destacando também por uma atuação do Puma Rodrigues, cara. O Puma Rodrigues que dando uma volta por cima impressionante, uma volta por cima que determinou isso, porque o Piton tá machucado e agora o Puma Rodrigues conseguindo aí dar a volta por cima, né, na lateral esquerda, né, improvisado, certo? E também de um elogio muito grande, os elogios do técnico Fernando Diniz, de muito trabalho, de cobrança em cima do jogador e garantindo isso, né, de uma vitória muito importante e um alívio para a torcida do Vasco, né? Tendo aí, repito, 13º colocado, 27 pontos ganhos, né, está a apenas 4 pontos do São Paulo, que é o sétimo colocado, e o time do Bahia, 37 pontos ganhos, certo? 37 pontos ganhos, que está na sexta colocação. Então, de fato, a equipe do Vasco tá em cima, né? Que agora vai encarar contra o Cruzeiro, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, no sábado, 6h30 da tarde, em São Januário. E a equipe do time do Bahia vai enfrentar contra o Palmeiras, fora de casa, às 4 horas da tarde de domingo. Jogo que vai acontecer no estádio da Arena Fonte Nova. Um jogo dificílimo para o time do Bahia, né? Que quer conquistar uma vitória importante, né? Para tentar conseguir aí estar nas primeiras colocações. Mas aí, meus amigos, eu posso dizer para vocês, o Vasco conseguiu aí, deu um respiro e também de um começo de uma reação no Campeonato Nacional. E o Bahia caiu um pouco, né? Que pode comprometer no trabalho do técnico, o Rogério Ceni. Então, é, de maneira que está acontecendo, que nós vamos estar vendo aí nos próximos jogos, e o Vasco da Gama, né, reagindo do campeonato e o time do Bahia caindo, né, de posição, né, que tendo aí o Rogério Ceni tendo um incômodo, né, por conta dos resultados negativos, tentando recuperar na próxima rodada do Campeonato Nacional. E o Vasco, repito, se recuperando e uma vitória merecida na equipe do time do Vasco em São Januário. Certo, pessoal? A todos vocês, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e também às 11 da manhã de todo sábado, com você, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Rádios Net, também pela rádio nsc.com e também no canal do YouTube do Conversas Torcedor, ao vivo, falando de tudo sobre futebol carioca, também do esporte em geral, da seleção brasileira, com opinião e também com informação para você, tá? Opinião e informação com o Geraldo Rodrigues, Alberto Baide, eu, toda a nossa equipe, falando de tudo para você ficar muito bem informado, ouvinte e assistente do Conversas Torcedor, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidades, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!